Olá, bem-vindos ao canal Espanhol de Primeira. Hoje eu quero dar uma dica prática para vocês de duas palavras que nós usamos em espanhol, que a correspondência dela em português é apenas uma, e nós fazemos uma confusão na hora de usar essa palavra. Eu quero falar hoje sobre a diferença entre muy e mucho, quando usar muy e quando usar mucho. Em primeiro lugar, a tradução das duas, muy e mucho, é a mesma em português, muito. Mas acontece que na hora de nós usarmos em espanhol essas duas palavras, existe uma grande diferença. Por exemplo, você já deve ter ouvido alguém que fala português tentando falar espanhol e dizendo assim: "Tu eres mucho guapa", ou "La leche está mucho caliente". Certeza que sim, não? Ou algo parecido. Mas eu quero dizer para você que esta forma é incorreta. Então, por isso, eu quero te ensinar hoje qual é a forma correta de usar muy e mucho. Ok? Então vamos lá, pela primeira dica. Primeira dica, vamos começar com a palavra muy. A palavra muy é um advérbio. Então a partir de agora nós vamos nos referir a ela como o advérbio muy, ok? Outra dica, ou outra curiosidade. A palavra muy, ela não tem masculino, não tem feminino, não tem singular, não tem plural. Então ela se usa independentemente do gênero, ok? E do número. Não existe a palavra muis, tanto no singular como no plural será usada como muy, tanto no feminino quanto no masculino será usada muy, ok? Então, outra dica, esse advérbio, de que forma nós usamos ele? Eu separei aqui, mira, olha, esse advérbio nós usamos sempre antes de um adjetivo, para aumentar ou para acrescentar intensidade a esse adjetivo. Por exemplo, eu separei algumas frases aqui. Mi madre es muy, ok, advérbio, e guapa, um adjetivo. Mi madre es muy guapa. Então, advérbio antes de um adjetivo. Nós nunca usamos mi madre es mucho guapa, ok? Nesse caso, nós vamos usar mi madre es muy, para que nós possamos acrescentar ou dar intensidade a esse adjetivo que nós vamos falar agora. Es muy guapa. Outra frase que eu separei para vocês: mi hermana es muy creativa. Então, muy, advérbio, vai antes do adjetivo creativa, ok? Mi hermana es mucho creativa não é correto. O correto é mi hermana es muy creativa. Separei mais frases aqui para vocês. Mi suegra es muy simpática. Muy, advérbio, antes do adjetivo simpática, ok? Mi suegra es muy simpática. Estaria errado se nós usarmos mi suegra es mucho simpática, porque mucho não é um advérbio. Nós vamos ver agora o que é mucho, ok? E sempre antes de um adjetivo nós usamos um advérbio para que nós possamos dar intensidade a ele. Então ela não é apenas simpática, ella es muy simpática, ok? Separei aqui, essas três frases que eu falei agora estavam no feminino e no singular. Então agora nós vamos usar exemplo também do masculino e logo nós vamos usar exemplos do masculino no plural e do feminino no plural, para vocês entenderem melhor, ok? Eu separei aqui, mi cunhado es muy alto. Ou seja, o meu cunhado é muito alto, mas eu não vou dizer mi cunhado es mucho alto. Não. Alto é um adjetivo. Então eu vou usar o advérbio antes do adjetivo. Mi cunhado es muy alto. Ok? Mi perro es muy inteligente. Mi perro es muy, advérbio, antes do adjetivo inteligente. Então, mi perro es muy inteligente. Estaria errado se eu dissesse mi perro es mucho inteligente. Vamos para outra frase. Mi coche está muy sucio. Mi coche está muy, ou seja, está muito sujo. Então agora eu vou aumentar esse adjetivo. Não está apenas sujo, está muito sujo. Então eu vou dizer mi coche está muy sucio, ok? Nunca vou usar mi coche está mucho sucio. E agora eu separei uma frase no plural também, que é mis zapatos están muy sucios. Não é mis zapatos están mucho sucios. Mis zapatos están
Agora vem o advérbio muy, que aumenta o adjetivo que vem depois. Muy sucio. Ok? Deu para entender bem essa parte aqui, né? Do muy. Algumas vezes, olha só, algumas vezes nós podemos usar esse advérbio muy antes de outro advérbio. Como assim? Vou explicar para vocês agora. Por exemplo, eu separei aqui algumas frases. Yo hablo muy despacio. O outro advérbio despacio, então eu vou usar um advérbio muy na frente de outro advérbio. Então, yo hablo muy despacio. Não será yo hablo mucho despacio. E despacio é uma palavra que significa devagar. Você está vendo na tela que eu escrevi aqui devagar, mas com certeza você escutou aquela música Despacito. Despacito, né? Então essa música quer dizer devagarinho. Então, yo hablo muy despacio. Ok? E outra frase que eu separei também para a gente ver o uso de muy como advérbio antes de outro advérbio seria tu hablas muy bien, tu hablas espanhol muy bien. Tu hablas espanhol muy, advérbio, na frente de outro advérbio. Bien. Estou dizendo que ele fala muito bem, mas não apenas bem, mas não seria correto se eu falasse assim, tu hablas mucho bien. Não. Tu hablas muy bien. Ok? Então são esses os casos que nós usamos sempre o advérbio muy. Nós vamos usar sempre antes de outro adjetivo para a gente dar intensidade a esse adjetivo, ok? Ou nós vamos usar justo antes de outro advérbio também para a gente dar intensidade a esse outro advérbio. Nesse caso eu usei aqui muy despacio e muy bien, ok? Vamos lá. Outra curiosidade, esse advérbio nunca é usado sozinho, ele tem que sempre ir acompanhado por um adjetivo ou por outro advérbio. Então eu separei aqui um exemplo para você entender. Se alguém pergunta para você, estás cansado? Você não vai responder assim, sí, muy, porque não dá para entender e ficaria incompleto. Se você usasse o ou, a outra palavra que nós vamos ver agora, sí, mucho, sí estaria correto. Mas se você responder sí, muy, você tem que falar muy o quê? Muy cansado, porque vai sempre antes de outro adjetivo ou outro advérbio. Estás cansado? Sí, muy cansado, ok? Ou então, estás cansado? Sí, mucho. Mas não vamos falar sí, mucho cansado, porque o mucho, nós vamos ver agora o que é o mucho, ok? Ele não combina com um adjetivo ou outro advérbio, ok? Ele combina com um substantivo. Então seria assim, estás cansado? Sí, muy cansado. Ou sí, mucho. Já que nós falamos da palavra mucho, agora no exemplo anterior, nós vamos começar agora a entender o que é o mucho e quando nós usamos o mucho, ok? Em primeiro lugar, eu quero falar para você que mucho é um adjetivo. Então, a partir de agora será o adjetivo mucho, que nós usamos para nos referirmos a um substantivo. Ou seja, um adjetivo se usa para modificar ou descrever um substantivo. Eu separei alguns exemplos aqui para a gente ver. Tá? Vamos lá, deixa eu achar aqui. Ok. Eu separei aqui, mira. Olha só, eu vou usar dois exemplos com adjetivos opostos na mesma frase para que você possa entender melhor, ok? Eu peguei a frase assim, ela tem paciência, que em espanhol seria ella tiene paciencia, ok? Então eu vou usar o adjetivo pouco ou pouca, ok? Para você entender. Ella tiene pouca, adjetivo, paciência, substantivo, ok? Mas agora vamos falar do mucho. Eu só peguei o oposto de mucho, pouca ou pouco, para você entender que o pouco é um adjetivo e ele se refere ao substantivo que vem a seguir. Ella tiene pouca paciência. Mas nesse caso agora eu vou usar o mucho. Ella tiene mucha paciencia. Ella tiene mucha, adjetivo, acompanhada do substantivo, mucha paciência. Ok? Vamos ver outro exemplo que eu separei para a gente aqui. E uma coisa importante. O adjetivo, sim, mucho, ele tem que coincidir
com gênero e com número. Ou seja, se o que eu estou falando está no singular, ele tem que estar no singular. Se está no masculino, tem que estar no masculino. Se está no feminino, tem que estar no feminino. Plural, plural, feminino, feminino, masculino, masculino. Então, assim, existem muitas formas, existem 4 formas de nós usarmos o mucho tendo em conta isso, o gênero e o número. Seria mucho no singular do masculino, mucha no singular do feminino, muchos no plural do masculino e muchas no plural do feminino. Ok? Vamos ver vários exemplos que eu deixei pra gente aqui, frases que estão tanto no singular do masculino, do feminino, no plural do masculino e do feminino, ok? Então, olha só, eu separei aqui essa frase pra gente. Em português nós dizemos estou com muita fome, né? Em espanhol nós não estamos com fome, nós temos fome. E fome se chama hambre. Então eu vou dizer assim, tengo mucha hambre, porque hambre é feminina, então por isso eu digo mucha, ok? Mas eu estou falando no singular, então eu digo tengo mucha, adjetivo, acompanhado do substantivo no singular feminino, mucha hambre, ok? Outro exemplo, tengo mucho trabajo, tengo mucho trabajo, substantivo é masculino e está no singular, então será mucho no singular também e masculino. Tengo mucho trabajo. Outro exemplo, hace mucho frío. Então, frio é singular do masculino, então eu vou justamente usar o adjetivo mucho como singular do masculino. Hace mucho frío, ok? Olha só outro. Hay mucha gente en la calle, ok? Tem muita gente na rua. Hay mucha gente. Ainda que gente significa pessoas no plural, a palavra gente, ok? Ela é uma palavra feminina e ela está no singular. Então eu vou usar o adjetivo mucha, ou seja, muita, mucha, no singular e no feminino. Adjetivo acompanha o substantivo, sempre respeitando o gênero e o número. Hay mucha gente en la calle, ok? Outro exemplo, para que vocês possam entender. Hay mucha comida en la mesa. Hay mucha, singular do feminino, comida, singular do feminino, mucha comida en la mesa. Adjetivo acompanha o substantivo, respeitando sempre o gênero e número, ok? Ella, um exemplo que a gente usou agora há pouco, tiene mucha paciencia. Ella tiene mucha paciencia. Adjetivo e substantivo. Olha só, agora eu vou usar um exemplo no plural do masculino. Mi padre tiene muchos zapatos. Mi padre tiene muchos, adjetivo, que acompanha o substantivo zapatos no plural do masculino. Então, mi padre tiene muchos zapatos. Olha só que bonito esse. Nos daremos muchos abrazos. Nós vamos nos abraçar muito, nos abraçaremos muito. Nos daremos muchos, está o quê? No plural do masculino, porque ele acompanha o substantivo que está no plural do masculino. Nos daremos muchos abrazos, ok? E a última frase que eu separei pra gente é a seguinte. Mi abuelo tiene muchas anécdotas. Mi abuelo tiene muchas, adjetivo que acompanha o gênero, o número do substantivo que vem, que é feminino e plural, muchas anécdotas, ok? Meu avô tem muitas histórias para contar. Mas nós temos aqui algumas exceções também que nós usamos, podemos usar um verbo acompanhado do adjetivo mucho, né? Então vamos ver o que acontece nessa situação. Quando nós usamos o mucho ou o verbo acompanhado do adjetivo mucho,
o mucho, o adjetivo, passa a ter a função de advérbio, ou seja, quando ele acompanha um verbo, então ele já não é mais um adjetivo, agora ele passa a ser um advérbio, que se refere tanto ao verbo e quanto à ação que o verbo realiza, ok? Então, vou dar um exemplo para vocês. Separei outras frases aqui. Estou satisfecho. He comido mucho. Ele está dizendo que ele está satisfeito porque ele comeu muito. Então, o comer, o verbo comer, e comido é um verbo que está agora sendo acompanhado pelo adjetivo que passa a ser um advérbio, ok? Então, estou satisfecho, he comido mucho. Mi padre está cansado porque trabalhou, o verbo, e acompanhado do adjetivo, que agora passa a ser advérbio, e ele se refere à ação que o verbo está falando. Então, mi padre trabalhou. E trabalhou o quê? Mucho. Mi padre está cansado porque trabalhou mucho. Ok? Ó, outra curiosidade para vocês. Você sabe como que diz miar quando um gato mia em espanhol? Cuidado, hein? Porque não podemos dizer que o gato está miando em espanhol, porque significa outra coisa e não vou dizer que agora, em outra aula a gente vai entender isso, tá? Mas o gato não mia, ele maulha, ok? Mi gato maulha, que vem do verbo maulhar, miar. Então, verbo acompanhado do adjetivo que passa a ser advérbio agora. Esse advérbio, ele dá intensidade à ação do verbo. Então, mi gato maulha mucho. Meu gato mia muito. Mi gato maulha mucho, ok? E eu separei uma frase bonitinha aqui, ok? Como último exemplo, que é o verbo querer, amar, né? Que em espanhol dizemos te quiero mucho, ou seja, eu te amo muito. Te quiero, verbo querer, acompanhado do advérbio agora, ok? Que tem a função de advérbio. Mucho, ou seja, eu te amo muito. Te quiero mucho. E é o seguinte, outra curiosidade, nós nunca podemos usar em espanhol as duas palavras juntas, o advérbio e o adjetivo, muy e mucho. Se bem que tem uma loja aqui na Espanha, não sei se aí no Brasil tem, que a loja se chama Muy Mucho. E, claro, está errado dizer essas duas palavras juntas, mas é o nome da loja, que me chamou a atenção. Então, assim, nunca podemos usar as duas palavras juntas, mas podemos usar um aumentativo de muito, ou seja, de mucho, quando queremos dizer que algo é mais do que mucho. Como assim? Eu vou pegar a última frase agora. Eu posso dizer assim, te quiero muchísimo, ou seja, eu te amo muito, mais do que muito, ok? E nós podemos usar também muchísimo, muchísima, muchísimos e muchísimas. Então, nesse caso, também tem que respeitar o gênero e o número, ok? Eu vou te dar um exemplo aqui. Quando a gente fala assim, estava com saudade, sentia sua falta, em espanhol nós dizemos te echaba muchísimo de menos. Echar de menos é sentir saudade. Então, nesse caso, ele tinha muita saudade, mas muita. Então, ele está dando ênfase. Te echaba muchísimo de menos, ok? Outra frase. Tengo muchísimos motivos para celebrar. Ou seja, eu tenho muitos, mas muitos motivos para celebrar. Tengo muchísimos motivos para celebrar. Outra frase. Tengo, olha só, muchísima hambre. Você se deu conta, não sei se você percebeu, mas no primeiro exemplo, te echava muchísimo de menos, estamos usando no plural, no singular do masculino, desculpe. No segundo exemplo, estamos usando no plural do masculino. Tenho muchísimos motivos, ok? Agora eu vou usar no singular do feminino. Tenho muchísima hambre, ou seja, eu estou com mais do que fome, estou com muita fome. Tenho muchísima hambre, ok? E outro exemplo agora também no plural do feminino. Tenho muchísimas ganas de verte, ou seja, eu tenho muita vontade de ver você, mas muita. Tenho muchísimas ganas de verte, ok? E outra coisa, nós podemos usar o adjetivo mucho nas seguintes expressões. Mucho gusto, quando nós dizemos, muito prazer em te conhecer, né? Ou então, muchas gracias, muito obrigado. Mas quando você está mais do que agradecido, você diz
muitíssimas graças. Então eu quero dizer para você, muitíssimas graças por seguir-nos e por acompanhar-nos no nosso canal, por nos acompanhar no canal Espanhol de Primeira, ok? E até a próxima aula.